Essa mensagem quinta-feira lá em Araputanha. Eu estou vendo aqui que a Sibila e o abençoado, esqueci o nome dele, o Beto, estava lá. Vocês vão ter o privilégio de ouvir pela segunda vez. Glória a Deus. Isaías capítulo 57. Mas a aplicação, Deus sempre dá uma direção um pouquinho melhor. Deus sempre dá uma direção um pouquinho melhor. Isaías capítulo 57, verso de número 14 e 15. Quem achou, diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então se dirá, aterrem a estrada. Na tradução da Revista Corrigida vai dizer aplana o caminho. Preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, cujo nome é Santo. Cujo nome é Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Na revista a NVI e a Corrigida vai dizer o coração dos arrependidos. Arrependidos. Contritos está no mesmo contexto que arrependidos. Amém? Tome seus assentos, queridos, por gentileza. Em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, escute bem, quero pedir a sua atenção e a reverência, em nome de Jesus. Evite se movimentar, para que você não possa tirar a atenção de ninguém, e que todos possam receber a palavra do Senhor, amém? O profeta Isaías, nesse tempo, ele está denunciando um pecado moral, e um pecado espiritual, que estava sobre a nação de Israel. A nação de Israel era o povo escolhido de Deus, estavam tropeçando em pecados que já havia sido vencido no passado. Pecados que já havia sido vencido no passado. Eu abro aqui um parênteses e faço uma pergunta para você: quais pecados você já venceu na sua vida, mas de vez em quando bate a porta do seu coração novamente? Quais pecados você já venceu, mas de vez em quando está lá, ó, batendo, querendo entrar? E então, o profeta ele está nesse texto denunciando o pecado do povo de Deus, porque eles haviam voltados para velhas práticas. Diga comigo, voltar para velhas práticas. Irmãos, existem situações em nossas vidas que nós já vencemos em Cristo. Nós já vencemos no Senhor. Entregamos nossa vida para o Senhor e o Senhor já fez uma obra na nossa vida. Mas de vez em quando o mundo e os valores terrenos, os valores desse tempo presente, está batendo a porta do nosso coração, através das oportunidades. Eu falei nos cultos passados sobre mesa. Mesa representa oportunidades. Mesa representa relacionamento. Às vezes você já venceu em áreas da sua vida, mas você está sentando em volta de mesas, que o diabo está batendo na porta do seu coração, fazendo você retroceder. Porque você não está tendo a percepção espiritual e o discernimento espiritual de que tem mesa que você não pode sentar mais em volta. E olha, o povo de Israel já havia vencido esses pecados, mas aí agora eles estão voltando à prática dos pecados de novo. Se você for ler o verso 3 e 7 do mesmo capítulo, você vai ver quais eram essas práticas. E aí, o texto diz assim, ó: mas chegai-vos aqui, vós filhos da goureira, descendência adulterina, de prostituição, e de quem fazeis o vosso passatempo. Olha a denúncia do profeta para a nação de Israel,
ele dizendo: escuta o que diz o Senhor, o seu Deus, chegai-vos aqui. O Senhor está dizendo: se apresenta aqui, ó. Vem aqui, porque eu preciso dizer para você, filhos da goureira. A palavra goureira, ela está no sentido de agouro. Agouro é o mesmo sentido de feitiço. Lá em Cuiabá, as pessoas costumam dizer a palavra, não usa na palavra correta, mas usa assim, ó: você está agorando o que eu vou fazer. Quem já ouviu essa expressão? Tchai, parece que está agorando. Então, a palavra agorar, ela no sentido de, quem já ouviu a expressão cubu? Vai fazer cubu para mim. A expressão cubu é como se fosse um tipo de feitiço, um tipo de macumba, uma espécie de voodoo, de despacho, no mesmo sentido de agourar. Olha o que o texto está dizendo: chegai-vos aqui, filhos da goureira, ou seja, filhos da feitiçaria, filhos da macumbaria, filhos da bruxaria, filhos do encantamento, filhos da adivinhação, filhos do pensamento pessimista acerca de outra pessoa. É isso que o texto está dizendo. Se apresenta, descendente da adulterina, ou seja, descendente de quem vive na prática do adultério. Era Jesus estava dizendo: ó, você que pratica relacionamento sexual fora do seu casamento, você sendo casado, você sendo casada, é adúltero, é adúltera. Então o profeta, ele está denunciando toda sorte de pecado que o povo de Deus, irmão, isso aqui não é gente ímpia não, isso aqui é gente crente, gente salva, estava praticando. E aí ele diz assim, ó: filhos da prostituição. A prostituição estava no sentido de homens, mulheres se venderem ou venderem prazeres através do sexo por valores. Hoje em dia essa área está tão depravada, que as pessoas, elas praticam o pecado na área sexual e às vezes nem cobra, elas fazem isso apenas por carência. De alguma forma a carência é um tipo de pagamento a ser suprido. Mas olha, o profeta então denuncia: apresentem-se, filhos da transgressão. O que é transgressão? É você transgredir uma lei, transgredir uma ordem, transgredir um direcionamento, transgredir uma direção. Nós somos filhos de Deus e nós temos uma direção para a nossa vida, amém, povo de Deus? Nós temos uma direção para a nossa vida. O que é transgressão? É transgredir a direção, é transgredir uma lei. Descendência da falsidade. Olha a denúncia do profeta para o seu povo, para o povo de Israel. Descendência da falsidade, ou seja, filho de gente falsa, gente que pratica falsidade. O que é falsidade? Na frente é um e por trás é outro. Na frente fala uma coisa e por trás fala outra coisa. Irmãos, talvez quando alguém olha para uma mensagem como essa, talvez passa o pensamento: por que o pastor está pregando sobre posição? Será que nós estamos vivendo algum problema? A igreja, irmãos, nós precisamos entender que essa é a mensagem da última hora. Essa é a mensagem que vai preceder o arrebatamento da igreja. A mensagem de posicionamento precisa ser pregada, e nesse altar nunca deixou de ser pregado. Sempre foi pregado posicionamento, posicionamento, posicionamento. Por quê, pastor? Será que todo mundo pratica? Irmãos, todos nós temos nossas guerras, todos nós temos nossas lutas, mas o evangelho continua sendo evangelho. Ele não vai mudar porque eu tenho tentação e você tem tentação. O evangelho não vai mudar se eu falhar ou você falhar. O evangelho vai continuar sendo o evangelho. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o evangelho. É o evangelho do posicionamento, é o evangelho da porta estreita, é o evangelho do caminho estreito. O caminho não vai se alargar, a porta não vai passar por reforma,
a porta vai continuar estreita. Amém, povo de Deus? Diga comigo nessa noite: a porta vai continuar estreita, e só vai passar por ela quem permanecer na porta estreita. Tem muita gente que vai pregar evangelho de porta larga por aí. Você pode isso, você pode aquilo. Se você está se sentindo bem, você pode. Isso é a exaltação da alma. Nós pregamos o evangelho. O evangelho é a mortificação da alma, mortificação da carne. Se você ouvir qualquer outro evangelho que não seja esse, o apóstolo Paulo diz, é anátema, é maldição, é pecado, está amaldiçoado. O apóstolo Paulo fala sobre o fermento. Irmãos, o que tem de fermento nas mensagens sendo pregadas hoje? Se você não for espiritual, você não tem discernimento. Você acha que é de Deus, mas não tem nada de Deus. O que é de Deus, irmãos, é o evangelho da renúncia, da submissão, da porta estreita. É o evangelho do esvaziar-se a si mesmo, do tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. E então o profeta, ele vem diante do povo de Deus e diz: contra quem escancarás a boca? Isso está no verso 3, do mesmo capítulo 57. E deitas para fora a tua língua, falando do povo de Israel. Em quem você, falando a linguagem contemporânea, em quem você está metendo o pau? Quem você está falando mal? Quem você está metendo a língua? Olha, porventura não sois filhos das transgressões, descendência da falsidade, que vos inflamais com os deuses debaixo das árvores verdes. Ô irmão, povo de Israel, passaram por tantas experiências com o Senhor já havia resgatado eles, tirado do Egito, o Senhor já tinha feito tantos milagres, os profetas já haviam passado por tantas situações, edificado os muros de Jerusalém, tantas promessas de Deus, tanta ação de Deus na vida, e olha o que esse povo estava praticando de novo: inflamais com deuses debaixo de toda árvore verde. Sabe o que eles estavam fazendo? Fazendo macumbaria embaixo de árvores, fazendo feitiçarias. Você acha que macumbaria é coisa de agora? Esse negócio de colocar macumba embaixo de árvore e essas coisas de agora? Você acha que fazer macumba embaixo de cachoeira e rios é coisa de agora? Olha o que o texto vai dizer: sacrificais os filhos nos ribeiros. Sabe o que eles faziam, irmão? Eles estavam oferecendo vidas de crianças em riachos, em cachoeiras, em ribeiros. Será que isso soa com algumas coisas nos dias de hoje? Será que isso não acontece? Irmãos, eu ouvi um ex-bruxo que se converteu ao evangelho falando que na sexta-feira, foi sexta-feira que foi o dia das bruxas, que era o Halloween? Foi quinta. Eles estavam dizendo de que havia sido preparado no mundo do satanismo uma concentração onde haveria muitos sacrifícios de crianças, e seriam oferecidos nas cachoeiras, nos cemitérios, e seriam oferecidos em vários lugares, porque eles estão preparando o tempo da destruição. Satanás tem a percepção também de que o tempo está próximo da vinda do Filho do Homem, e o diabo também tem pressa de destruir o maior número de pessoas possível, através das suas feitiçarias, através da sua maldade, através de suas ações. Olha, vocês que sacrificais filhos nos ribeiros e nas fendas do penhasco. Irmão, povo de Deus, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, povo que cria em Deus. Isso aqui é antes de Jesus, mas contextualizando, tem gente que depois de crer em Jesus se inclina para essas coisas. Eu não estou dizendo, talvez não seja o seu caso, mas é triste dizer isso. Tem muitas pessoas que uma vez que já andou com Jesus, elas vão dando pequenos passos para longe de Jesus, por causa de pequenas atitudes que aparentemente parecem não ter nada a ver, e daqui a pouco elas estão nesse nível de perversidade. Olha, o texto diz: nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estás
são a tua sorte, ou seja, lançando sorte. Tem gente que gosta de uma jogatina, né? Irmãos, esses não são pecados de hoje, são pecados que aconteciam. Estão lançando a sorte. Sobre elas também derramaste a tua libação. A palavra libação está no sentido de adoração, está no sentido de você se prostrar para render graças. Sobre esses altares de demônios, sobre esses lugares estão colocando a sua libação, ou seja, oferecendo a sua adoração e também oferecendo as suas ofertas. Irmãos, oferecendo as suas ofertas. Pastor, mas Satanás recebe oferta? Como recebe? Quando você vê um despacho sendo feito, você vê lá refrigerante. Você vê refrigerante no despacho? Suco de uva. O que você vê lá? O que mais? Pinga, galinha, bicho morto, cachaça. E toda quanta sorte de coisa que não presta. Sim ou não? O diabo, ele gosta de coisa que não presta, dessas oferendas, porque ele se alimenta disso. É espírito, é um espírito. Os demônios é um espírito, mas eles se alimentam das oferendas. Essas oferendas é uma atitude de adoração. E olha, o texto diz que são oferendas feitas, derramadas como libação, e oferece essas ofertas. Então, quando isso é feito, isso é oferta para Satanás. Um sacrifício é uma oferta para Satanás. Olha Deus falando: contentar-me-ia eu com essas coisas, diz o Senhor. Olha para a pessoa do lado e diga assim: você acha que Deus está contente com esse tipo de coisa? Aí talvez alguém diz assim: não, pastor, claro que Deus não está contente, mas eu aqui o Edno Ribeiro da Silva, eu não pratico essas coisas, graças a Deus. Mas é só esse tipo de pecado, é só esse tipo de que está inserido nesse contexto? Vamos analisar. Olha, sobre o monte alto e elevado pões a tua cama, e lá subiste para oferecer seus sacrifícios. Essa frase, dentro desse contexto, ela fala de colocar a cama e lá subir para oferecer esse sacrifício. Está dizendo de morada. Existem pessoas que talvez ela não faz um despacho, não faz uma macumba, mas ela ouve uma música mundana, que muitas das vezes foi feito por um espírita, talvez por um umbandista, por um satanista, por alguém que não professa a fé em Cristo, e a música não é para a adoração do Senhor, ela tem princípios malignos que a pessoa ouve. Não é você que está na prática, mas você está ouvindo aquilo de alguém que praticou. O texto diz: filho do adultério. Talvez aquela pessoa não está na prática, mas ele é filho de alguém que praticou, e ele está flertando para viver a mesma prática. E isso vai acontecer, é questão de tempo, se não houver um entendimento e um posicionamento diante de Deus. Quem está aqui comigo nessa noite? Olha, o texto mostra de que colocou a sua cama sobre esse elevado lugar, e lá subiste para oferecer seus sacrifícios. Talvez você não pratique esse tipo de coisa, mas assiste filmes com esse tipo de prática. Filmes satânicos, filmes de terrores, filmes oferecidos, filmes consagrados. Talvez você não tenha percepção espiritual, é só um filme. Eu me lembro quando adolescente, nós estávamos vindo da igreja, era uma reunião de adolescente. Tinha uns adolescentes que eram da igreja na época, estavam desviados, estava desviado e afastado. E quando nós estávamos passando em frente à casa deles, eles saíram correndo para a rua, gritando. E quando nos viram, falou: entra lá, vamos lá em casa para vocês expulsar um demônio.
E aí eu falei, mas como assim, que demônio? Nós estávamos assistindo um filme de terror e fizemos um negócio lá de compasso e o demônio pegou fulano. Vai lá para você expulsar. Aí eu me lembro, estava eu e alguns outros jovens, eu falei assim, não vou não. Vocês foram brincar porque não devia, se vira. E aí o Espírito Santo falou, não, vai lá. O Espírito Santo sempre corrige a gente na hora, né? Não, vai lá, repreenda, em nome de Jesus. Falei para o Espírito Santo, então já que eu vou repreender esse demônio em nome de Jesus, e eu vou pregar para esse pessoal vai ter que converter, eles vão ter que posicionar diante de Deus. Irmãos, vamos lá, entra todo mundo aqui. Não vou entrar não, entra aqui senão não vou morar. Aí os outros entraram, e o adolescente estava lá, eu nem conhecia ele, mas os que estavam afastados eu conhecia. Repreendemos no nome de Jesus, o demônio saiu. Agora vocês estão do joelho aí, vocês vão orar e vão pedir perdão para Deus. Eles estavam assistindo aquele filme antigo, O Exorcista. Quem já assistiu esse filme? Pode levantar a mão para você ficar com medo do pecado que você cometeu, não? Estavam assistindo esse filme e o demônio baixou. Repreendeu no nome de Jesus. E aí nós oramos por aqueles adolescentes, falar, agora vocês vão reconciliar com Jesus. Vocês vão se posicionar, vocês vão repreender. Vocês vão declarar que a vida de vocês é de Jesus. E aí eles reconciliaram, repreenderam, maravilha. Foi um tempo para a igreja, ficou um tempo, depois desviou de novo. Acho que deve ter voltado a assistir o filme. Mas eles afastaram de Jesus de novo. Mas o que eu entendi naquela situação, irmãos? Nós atraímos maldições, demônios, muitas vezes sem ter a percepção espiritual e o discernimento espiritual. Quem estava no último culto de quinta que eu preguei sobre percepção e discernimento espiritual? Quem estava? Uma pessoa cristã que tem discernimento espiritual, irmãos, ela não fica parada envolvendo com esses demônios vindo da tela. Eu sou crente, eu não sou filho da prostituição, eu não sou filho do adultério, amém, glória a Deus, mas o que é que você vê no seu celular? O que você assiste no seu celular? É as mesmas maldições e as mesmas oferendas, são os mesmos demônios, as mesmas ações malignas. Quem está comigo, quem está entendendo diz amém. O propósito de Deus era trazer de volta a comunhão, a paz e a prosperidade para o seu povo. Mas para que isso acontecesse, era necessário fazer pelo menos duas coisas. Pelo menos duas coisas, dentre outras, mas pelo menos duas coisas nesse texto era necessário fazer. E o primeiro foi o texto que nós lemos: aplainar a terra, aplainar o caminho, tirando os tropeços. Aplainando a terra. Irmãos, aplainar a terra é você preparar o caminho para você poder andar. É você preparar a terra para você poder plantar. É você preparar o ambiente para você poder viver o propósito de Deus. Sabe por que tem muita gente que não recebe coisas de Deus? Não recebe dons, não flui nos dons. Não recebe algo a mais na intimidade com Deus, porque não aplaina a terra. O pouquinho que ele tem, o pouquinho de experiência que tem com Deus, já está bom demais. Aí eu já aceitei Jesus, eu já criei em Jesus, não, já está bom demais, se eu morrer eu vou para o céu. Será? A palavra do Senhor, embora ela nos garante que a fé é o mecanismo, é o instrumento para nos garantir a salvação, mas a mesma palavra que diz que a fé é o que gera essa salvação, a salvação ela é por meio da fé, é a mesma Bíblia que diz que nós precisamos andar em santificação, porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sabe o que o texto nos mostra com isso? É que a fé, se ela não for praticada, vivida na santificação, na sua renúncia diária, no seu autoesvaziamento, matando a sua carne todos os dias, matando os seus desejos todos os dias,
Desejo do quê, pastor? De praticar essas coisas, esses pecados, que costumeiramente está batendo a porta da sua mente e do seu coração. Essa é a característica de alguém que creu em Jesus e que está caminhando para a salvação. Pastor, eu creio em Jesus, mas eu ainda pratico um monte de coisa que ainda não venci. Escuta, eu não posso dizer que a sua fé não foi capaz para gerar salvação em você, mas eu posso dizer uma coisa: Jesus disse que é pelos frutos que você conhece a árvore. Se os meus frutos e os seus frutos não estão sendo bons, isso está revelando que, na prática, talvez a minha fé não foi verdadeira, e eu preciso fazer uma reconsideração da minha fé. Eu preciso saber se verdadeiramente eu creio em Jesus. Sabe por quê, irmãos? Olhe para mim. Porque se eu creio em Jesus, o apóstolo Paulo diz: eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Pastor, mas isso acontece no estralar de dedo? Não, não acontece. É um processo? É um processo, mas nesse processo, o que creu em Jesus, ele está caminhando, ele está vencendo. Opa, tem essa luta, mas eu estou vencendo. Tem essa luta, mas eu estou vencendo. Tem essa tentação, mas eu estou vencendo. Eu estou caminhando, eu estou indo, eu estou na presença, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou me auto-esvaziando, eu estou renunciando. Por quê? Porque eu estou caminhando para a salvação. E quando chegar o dia, diz a palavra do Senhor, que os que perseverarem herdarão a vida eterna. Você está entendendo, irmão? A vida cristã não é uma vida light, não é uma vida do tudo eu posso e ninguém tem nada a ver com isso. Não, a Bíblia está dizendo que nós precisamos denunciar o pecado. Pecado, não o pecador. Diga comigo nessa noite: a Bíblia me diz que eu tenho autorização para denunciar o pecado, não o pecador. Quem era o pecador nesse contexto? O povo de Israel. A palavra do Senhor do profeta estava dizendo: povo de Israel, assim diz o Senhor. E ele começou a falar o pecado, 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 pecado. A denúncia do pecado, ela não é uma ação de alguém que não te ama. A denúncia do pecado é a maior expressão de amor, porque Deus estava querendo resgatar de volta a comunhão para com o seu povo. O fulano veio falar para mim porque me viu fazendo isso e que não sei o que, que tá. Você deveria dar glória a Deus por isso. Você deveria dar glória a Deus se ele foi falar com você e não foi falar para outro, porque ele está demonstrando o verdadeiro evangelho. Ele está demonstrando que Jesus te ama. Ele está demonstrando de que você é importante para Jesus, e ele falar com você é a representação de Jesus. É como se o próprio Jesus estava dizendo: Márcio, não é esse o caminho, Márcio, não é por aí. Quem está entendendo diz amém? Eu encontrei um rapaz esses dias, eu levei meu carro para lavar, serviu Jesus conosco aqui uma época. E quando ele me viu, ele falou assim: pastor, eu vou voltar para a igreja. Ele nem falou bom dia, não falou boa tarde, não falou nada. Eu vou voltar para a igreja, pastor. Eu falei: varão, quando você vai voltar? Pastor, uma hora. Não, uma hora não. Quando? Estabelece dia e hora. Quando você vai voltar? Uma hora eu volto. Eu falei: não, uma hora você não vai existir mais. A palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Irmão, comecei a pregar para o cara. E aí, pastor, eu vou ter que lavar o carro ali. Não, eu vou atrás. E ele lavando o carro e eu falando para ele. Falei: quando? Jesus tem pressa em resgatar a tua alma. A tua alma está caminhando para o inferno. E eu comecei a falar com ele, ele foi lavando o carro, chorando. E eu acho que ele estava numa crise: esse pastor que não vai embora. Mas ao mesmo tempo ele estava ouvindo a palavra. Aí depois eu falei para ele, eu vou te esperar na igreja. E se você não tiver força para ir para a igreja, me liga.
que eu venho aqui, eu venho orar por você de novo aqui, eu venho falar com você aqui. Irmãos, escuta uma coisa: quando a pessoa ela já está inclinada no pecado, ela não tem mais força para caminhar na fé, porque ela já se entregou. Por isso que a palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Irmãos, enquanto o cristão está de pé, ele está lutando, ele é tentado, mas ele está vencendo. Vem uma situação, ele está vencendo. Vem uma outra situação, ele está vencendo. Ele está lutando, ele está buscando, ele está orando, ele está pedindo ajuda, ele está lutando. Agora, quando a pessoa se entrega, irmãos, aí fica difícil. Aí é só Jesus na causa mesmo. Só Jesus, porque não tem mais força, já se entregou. E como que a pessoa se entrega? Quando ela desvia, quando ela afasta do caminho, quando ela sai da presença. Quando a pessoa sai da presença, ela assume o seu estado de desvio. E quando a pessoa sai da presença, quando ela sai da igreja, não. Presta bem atenção nisso que eu vou falar. É possível estar na igreja desviado de Jesus. É triste isso, mas é uma triste verdade. É possível estar na igreja, mas desviado de Jesus. Como, pastor? Eu vou à igreja o dia que der. Eu vou na igreja porque não tem nada para fazer. Eu vou na igreja para receber alguma oração, alguma palavra, porque eu já não estou me sentindo muito bem. Eu vou na igreja porque as coisas estão meio ruins, né? Quem sabe lá uma oração vai ajudar a melhorar as coisas. Irmãos, isso é qualquer coisa menos a conduta de um cristão. Quem está comigo nessa noite? Isso é qualquer coisa menos a conduta de um cristão. Aí quando nós somos cristãos e a gente ouve o apóstolo Paulo dizendo assim, não deixais de congregar, como é o costume de alguns. Para quem que Paulo está falando isso? Para esse público. Ele está denunciando esse público que só vai na igreja o dia que der, o dia que quer, faz do jeito que quer, a hora que quer. O apóstolo Paulo está denunciando esse público que não tem responsabilidade no reino, não tem responsabilidade na obra, não tem responsabilidade com a sua idade, ou seja, ser assíduo, não tem responsabilidade e comprometimento no ministério. É denúncia. Mas é a denúncia das pessoas, é a denúncia do pecado. É a denúncia do pecado. Aplainar o caminho, tirar os tropeços, é você tirar os empecilhos. Tirar os empecilhos. Você tem que tirar. Agora eu preciso concluir essa parte. Não é Deus que tira. Esse papel quem faz? Ponta o seu dedinho de profeta, Senhor. Olha para o seu dedinho de profeta, Senhor. Vira para você. Fala assim, sou eu. Você pode, o seu joelho vai estourar de calo. Jesus, tira essa pedra. Jesus, tira isso. Jesus não vai tirar. Quem vai tirar é você. Aplainai o caminho. É você que tem que aplainar. É você que tem que tomar as decisões. Senhor, muda minha sorte. Jesus, tira isso, tira aquilo, irmão. Não vai acontecer. Jesus vai te dar entendimento. E essa palavra é o que Deus está falando nessa noite para a sua igreja, para gerar entendimento. E através do que você ouvir, é o que você precisa tomar uma atitude de aplainar os caminhos. Não é o pastor Edinho que vai aplainar o seu caminho. Não é o seu pai. Não é seu discipulador. Não é sua discipuladora. Não é sua mãe. É você. Sabe por quê? Porque quando a trombeta soar, nós subiremos juntos, no abrir e fechar de olhos. Mas você vai subir pelo seu entendimento de fé em Cristo, individual. Então quem tem que aplainar o caminho é você. Quem tem que tirar o tropeço é você. Sabe qual é o papel de Deus nessa história? Pergunta, qual, pastor? É denunciar o pecado.
O papel de Deus nessa história é dizer: Francisco, você está errando nisso. Renato, você está errando nisso. Geisa, você está errando nisso. Márcio, você está errando nisso. Esse é o papel de Deus para os seus filhos. O Edson, você está errando nisso. É nisso aqui que você está falhando. Nisso aqui que eu não estou agradando. Isso aqui está cheirando mal diante das minhas narinas. Eu não estou me agradando dessa prática de vida. Eu não estou me agradando dessa conduta. Esse é o papel de Deus para os seus filhos. Denunciando o pecado, ensinando, dando a correção. Agora, qual é a resposta nossa para Deus? Aplanar o caminho. Ouvir e falar: opa, vou posicionar. Vou tirar isso aqui que está atrapalhando. Vou rejeitar isso aqui. Vou abandonar isso aqui. Isso aqui eu não vou viver mais nisso. Quem está entendendo diz amém? Aplanar o caminho é a atitude de um homem. Denunciar o pecado, denunciar a falha, denunciar o erro é o papel de Deus. Se Deus tem falado com você, tem te mostrado algumas coisas que você precisa aplanar, fica feliz porque Deus está demonstrando o amor dele pela sua vida. Fica feliz se o seu pecado está sendo denunciado, porque Deus está te dando uma segunda chance. Deus está te dando uma nova chance. A segunda característica, para eu concluir, o texto diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também. Olha, irmãos, Deus está dizendo: eu, Deus, habito num santo lugar, um nível de relacionamento em santidade, mas também eu habito com o contrito, mas também eu habito com o contrito e o abatido de espírito. Sabe o que significa? Deus, Ele habita no seu lugar santo, o trono da sua graça, a presença, a santidade de Deus, aonde os anjos estão ali adorando, servindo ao Senhor. Mas quando um carnal, um ser humano, como eu e você, abate a sua alma, abate a sua carne, se contristece diante de Deus, quando alguém como eu e você abate o seu espírito e sua altivez e se curva diante do soberano, é como se o Senhor estivesse dizendo: eu vou descer da minha santidade e vou habitar com esse quebrantado. Eu vou descer da minha santidade e vou habitar com esse que está chorando pelo pecado, se arrependido pelo seu pecado. Eu vou descer do meu trono de glória e de santidade, e eu vou habitar com esse que está renunciando, tirando, aplanando os seus caminhos. Eu vou habitar com esse que está chorando de arrependimento pelo seu pecado. Eu vou habitar com esse contristado em espírito. Irmãos, essa frase, contristado em espírito, ou seja, o espírito abatido, é no contexto de dor pelo pecado cometido. Se em mim e em você não há dor pelo pecado cometido, nós não estamos quebrantados, nosso espírito não foi abatido. Mas eu quero profetizar um tempo aonde Deus vai contristar corações, quebrantar corações e abater espíritos, gerando arrependimento, gerando fruto de arrependimento. Olha, o texto continua dizendo: qual é o propósito de quando eu abato o meu espírito, quando eu fico contristado diante do Senhor, quando eu estou contrito, quebrantado diante de Deus, o que acontece? Deus, da sua glória e da sua santidade, vem se relacionar comigo, vem se relacionar com você. É por isso que nos piores dias da sua vida, em vez de você ligar para alguém, você precisa chorar diante do Senhor. É por isso que nos piores dias da sua vida, em vez de você reclamar, murmurar, fazer qualquer outra coisa, você precisa colocar o rosto no pó e clamar a misericórdia do alto. É por isso que quando você estiver sendo tão tentado, e você estiver quase cedendo, você precisa
colocar a cara no chão, o rosto no pó e falar: Senhor, eu quero pecar, eu estou quase lá, Senhor, eu vou cair, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, Senhor, não vai dar certo. Irmãos, isso é se arrepender, isso é estar contrito, isso é estar quebrantado. A Bíblia diz, o Senhor está dizendo, que o Senhor sai do seu trono, o Senhor sai da sua santidade, da sua glória, e Ele vem até você nesse momento. Deus se agrada dos contritos e dos quebrantados de coração. Sabe qual é a diferença de Saul para Davi? Saul, entre aspas, cometeu um pecado com consequências teoricamente até menores do que o pecado de Davi. Só tem um diferencial, que o pecado de Saul tocou na santidade de Deus. O pecado de Davi foi um pecado com uma consequência pior, mas o pecado de Davi tocou na sua própria vida e no seu próprio chamado. Qual foi a diferença de um para o outro? É que um se arrependeu de verdade e o outro não. E o que se arrependeu de verdade, ele ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então a questão não é o pecado maior, o pecado menor, é quem se quebranta, quem se arrepende, quem se contrista, é quem se humilha. Olha, qual é o propósito de se humilhar, pastor? O verso 15, na parte final diz: para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu, quando me abato, me contristeço diante de Deus, eu não consigo me vivificar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que a carne dele milita contra o espírito. Ele fala: Deus enviou um espinho na minha carne para me abater. Porque Paulo, ele tinha o discernimento, ele tinha o entendimento de que ele, por ele mesmo, ele não conseguiria vencer as tentações a qual ele tinha, ou os problemas a qual ele enfrentava. Então ele entendia que de alguma forma, Deus permitia que aquilo viesse de forma tão forte sobre ele para o abater. Só que aí, sabe o que ele diz? Nas minhas fraquezas, o Senhor me fortalece. É nos momentos das minhas fraquezas que eu encontro força no Senhor. É no momento que eu reconheço os meus erros, que eu reconheço o meu pecado, que eu reconheço minhas insuficiências, que eu reconheço que eu quero pecar, que eu tenho problema naquilo, que eu tenho falhas naquela área. É nessa hora que o Espírito Santo vem sobre nós, e aí o Espírito Santo começa a nos fortalecer e nos vivificar. Olha o que o texto diz: para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu não consigo me vivificar quando eu me abati, mas o Espírito do Senhor vem e me vivifica. Só que para ser vivificado pelo Espírito do Senhor tem que se abater. Aí talvez alguém diz assim: Senhor, me abate, me quebra. Porque a gente ouve, né, a passagem do profeta que diz assim: Senhor, sou como um oleiro nas tuas mãos, me quebra, me amassa e me faz de novo. Ô irmão, se for para o Espírito Santo te quebrar e te abater, vai ser muito mais dolorido. É melhor se contristar, é melhor você se quebrantar. O processo é menos doloroso. Porque se Deus tiver que te abater, se Deus tiver que me abater, irmãos, é muito mais doloroso, é muito mais dolorido. Então é melhor se arrepender, é melhor se quebrantar. Porque quando nós nos quebrantamos, o Espírito vem e nos vivifica. Mas se Deus tiver que nos quebrar, a Bíblia diz que Ele amassa para depois fazer de novo. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: ó, dói muito, hein? Aí eu pergunto para você: o que você quer? Você quer ser quebrado ou você quer se quebrantar? O que você escolhe?
A água está ungida, hein? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Já estou me quebrantando aqui. Pergunta do Senhor para mim e para você hoje: o que você quer? Você quer ser quebrado por Deus ou você quer se quebrantar? Aplanai a terra e tirar os tropeços do caminho é papel seu e meu. Quebranta-se. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito. Se quebrante. Se quebrante, se humilha. Não tente lutar contra aquilo que você sabe que a palavra de Deus já disse para você não fazer, já disse para você não viver, que Deus não está se agradando. Não adianta. Não adianta querer lutar contra aquilo que a palavra do Senhor já diz que não convém para os santos. Contrita, deixa o seu coração ficar contristado, quebrante diante do Senhor, para que você não seja necessário Deus te quebrar, para não te perder. Pastor, Deus faz isso? Deus faz. Deus faz. Para não nos perder. O livro de Salmos, ele fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas veredas tranquilas. A palavra do Senhor fala que o teu cajado, ele nos consola. E eu preciso dizer para você qual o significado do original na prática dos pastores em relação ao cajado. O cajado ele servia para quebrar perna de ovelha. O cajado ele tinha um formato de como se fosse um ponto de interrogação na ponta, um gancho. Aquele gancho ele tinha duas funções. Aquele gancho ele tinha uma função de tirar uma ovelha, muitas das vezes que estava na boca do lobo, para que o pastor não pudesse entrar lá, e na briga ele colocava aquele gancho e puxava pelo pescoço e arrancava ela da boca do lobo e espantava o lobo. Aquele gancho também ele tinha uma função, porque as ovelhas quando iam para os despenhadeiros, ele colocava aquele gancho e enganchava aqui assim em uma das pernas daquela ovelha e conseguia puxar até onde ele pudesse alcançar, porque ele não poderia descer mais para não cair. Mas aquela parte comprida daquele cajado, além de servir para ele poder se equilibrar quando ele estivesse andando, ela servia para também quebrar as pernas e as patas de algumas ovelhas, quando elas costumavam a se distanciar do meio das demais ovelhas e ir para os despenhadeiros. E aí o que os pastores faziam? Eles quebravam a pata daquela ovelha e depois tratavam e curavam e colocavam aquela ovelha no meio das outras. Enquanto estava no período de tratamento, aquela ovelha se acostumava a ficar no meio. E aí depois, quando melhorava a sua pata, aí ela lembrava: é melhor eu ficar no meio do que eu sair fora. Então, o processo da recuperação da pata da ovelha era doloroso, mas o pastor fazia isso por amor, para não perder a ovelha, porque se ela saísse, o lobo iria devorá-la. Então Deus, irmãos, às vezes ele trata doído, às vezes ele quebra, que é para não perder. Por isso que tem um ditado que diz assim, ó, quem não vem pelo amor, vem pela dor. É um ditado, não é bíblico isso. O que é bíblico é o amor de Deus, mas às vezes Deus trata. Por isso é melhor quebrantar. Aplanai o caminho e quebrantai os vossos corações. A palavra do Senhor diz: se achegai-vos diante da poderosa mão de Deus, humilhai-vos diante do Senhor, humilhai-vos, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, humilhai-vos diante do Senhor, porque no seu tempo o Senhor te exaltará. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Eu gosto muito desse texto que usa essa expressão, vós que sois de ânimo dobre. O que é isso? Uma hora está bem, outra hora não está. Uma hora quer Deus, outra hora não quer. Isso é ânimo dobre.
Uma hora parece que está cheio de Deus, outra hora parece que está até endemoniado. Se ânimo dobre. E vós que sois de ânimos dobre, purificai as vossas vestes, arrependei-vos, humilhai-vos diante do Senhor, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Então a palavra do Senhor para mim e para você, irmãos, é de denúncia sobre o nosso pecado, mas antes de tudo é dizer: eu habito no meio daqueles que têm o espírito contrito e quebrantado. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. O Espírito de Deus está neste lugar.